Meu nome é Professor Michio Kaku. Desde os primórdios da nossa consciência como espécie, quando os primeiros hominídeos ergueram a cabeça e fixaram os olhos no firmamento cintilante, a humanidade tem sido cativada por uma ilusão grandiosa e reconfortante. Nós olhamos para a vastidão incalculável do céu noturno, para aquele oceano insondável de pontos de luz, e o nosso cérebro, moldado pela biologia da exploração de um pequeno planeta rochoso, interpreta imediatamente esse cenário através da lente da conquista. Nós fomos condicionados, por séculos de navegação marítima ousada e por décadas de ficção científica deslumbrante, a enxergar o universo inteiro como o nosso destino manifesto. A cultura pop, através de epopeias cinematográficas gloriosas como Star Wars e Star Trek, enraizou na nossa psique coletiva a ideia romântica de que o cosmos é um mapa estático, um tabuleiro infinito e passivo que está apenas pacientemente à espera que a nossa engenharia atinja o nível necessário para desbravá-lo. Nós acreditamos, com uma arrogância quase poética e cega, que o único obstáculo real entre nós e a poeira das galáxias mais distantes é meramente uma questão de tempo e de propulsão. Pensamos que, se construirmos motores de antimatéria suficientemente eficientes, se aprendermos a dobrar o tecido do espaço-tempo com teóricos motores de dobra, ou se simplesmente sobrevivermos tempo suficiente como espécie inteligente para acumular energia, nós acabaremos inexoravelmente por erguer bandeiras humanas nos mundos alienígenas que orbitam a galáxia de Andrômeda, ou nos aglomerados estelares virgens da distante constelação de Virgem. Nós concebemos o futuro da nossa civilização como um império intergaláctico majestoso e imbatível, estendendo seus tentáculos brilhantes de comunicação através de milhões de anos-luz, trocando comércio, conhecimento e cultura num mercado cósmico de proporções divinas. Essa é a promessa reluzente e utópica que nós vendemos a nós mesmos diariamente para conseguir tolerar a nossa atual e humilhante insignificância planetária. No entanto, quando desligamos os projetores sedutores de Hollywood, silenciamos o otimismo ingênuo dos entusiastas espaciais e nos voltamos para os dados frios, impiedosos e esmagadores da astrofísica observacional e da cosmologia moderna, essa ilusão gloriosa de liberdade estelar desintegra-se rapidamente num pesadelo de claustrofobia existencial profunda. A física teórica e a mecânica do espaço-tempo não têm qualquer obrigação de se importar com os nossos roteiros de exploração ou com a nossa necessidade psicológica de grandeza. A verdade brutal, a realidade nua e crua, que a esmagadora maioria das pessoas desconhece ou prefere ativamente ignorar para não entrar em pânico, é que o universo não é um palco passivo, não é um mapa desenhado à nossa espera e definitivamente não é um oceano calmo pronto para receber os nossos navios. O universo é uma esteira rolante infernal que está a acelerar furiosamente contra a nossa direção. E a tragédia matemática central da nossa existência cósmica é que nós já perdemos a corrida intergaláctica bilhões de anos antes mesmo de aprendermos a andar em duas pernas. Para quebrar a ilusão sedutora da fronteira infinita e encarar a nossa verdadeira prisão, nós precisamos primeiro destruir a falácia da geografia cósmica estática que o nosso cérebro teima em aceitar. Quando você olha para uma das famosas e deslumbrantes fotografias de campo profundo tiradas pelo telescópio espacial Hubble ou pelo telescópio James Webb e vê aquelas milhares de galáxias espirais e elípticas, verdadeiras ilhas majestosas de bilhões de sóis, brilhando como diamantes no escuro infinito, o seu instinto primitivo diz-lhe que elas estão lá, fixas como cidades num mapa-mundi gigantesco, apenas incrivelmente muito longe. Mas o tecido do espaço-tempo não funciona como o chão de terra firme e inerte do nosso planeta. O próprio vácuo, a arena invisível onde todas essas galáxias flutuam majestosamente, não é um nada vazio e morto. É uma entidade física real, dinâmica, elástica e, no caso do nosso universo específico, violentamente e implacavelmente expansiva. A simples percepção de que o universo está a se esticar em todas as direções, simultaneamente,
já é suficientemente assustadora para a mente humana processar. Mas o que aniquila de forma completa e definitiva o sonho adolescente do Império Intergaláctico é a taxa letal e acelerada em que esse estiramento invisível está a ocorrer neste exato momento. Se o espaço fosse perfeitamente estático e imóvel, a viagem à velocidade da luz garantiria que, eventualmente, com um tempo infinito à nossa disposição, nós chegaríamos de fato a qualquer ponto do cosmos observável. Mas, porque o próprio espaço vazio entre as galáxias está a inflar como a superfície de um balão a ser enchido sem piedade, a distância física e real entre nós e os nossos sonhos cósmicos está a aumentar vertiginosamente a cada bilionésimo de segundo que passa. Imagine a agonia de tentar caminhar desesperadamente do ponto A para o ponto B num longo e infinito tapete de borracha. Mas enquanto você dá um esforçado passo para a frente, um motor gigantesco, invisível e onipotente puxa o tapete na direção oposta, esticando a borracha debaixo dos seus pés de forma contínua e cada vez mais rápida. Se essa borracha for esticada numa velocidade superior à velocidade máxima das suas pernas, não importa absolutamente o quão rápido você corra, não importa o quanto você treine a sua resistência ou que tipo de tecnologia de calçados milagrosos você invente. A matemática simples e fria garante que você nunca, em toda a eternidade do tempo, conseguirá chegar ao ponto B. A distância em expansão vai simplesmente engoli-lo, frustrando qualquer esforço cinético que você consiga produzir. E é exata e inequivocamente esta a sentença de morte perpétua que a cosmologia ditou para a ambição exploratória humana. Os cálculos mais precisos, brutais e inegociáveis da física moderna, confirmados ano após ano por medições de radiação de fundo e supernovas, revelam um fato empírico que deveria causar um frio paralisante e um terror indescritível na espinha de qualquer entusiasta da exploração espacial. Neste exato momento, enquanto você respira de forma tranquila e despreocupada no conforto seguro do seu pequeno planeta azul, aproximadamente 94% de todas as galáxias que nós já conseguimos ver através dos nossos telescópios mais poderosos e que mapeamos nos nossos catálogos celestes já estão total, completa e irrevogavelmente fora do nosso alcance físico. 94% do universo observável já cruzou a linha letal do horizonte inalcançável e perdeu-se para sempre na névoa da expansão. Se a humanidade mágica e repentinamente conseguisse burlar milênios de engenharia e inventasse hoje uma frota colossal de espaçonaves capazes de viajar de forma contínua exatamente à velocidade da luz, o limite de velocidade absoluto, sagrado e inquebrável ditado pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein, e nós embarcássemos todos nessas naves reluzentes hoje mesmo, abandonando a órbita da Terra imediatamente rumo a essas galáxias brilhantes que ainda enxergamos no céu, nós viajaríamos pelo vácuo escuro e frio durante bilhões, trilhões e quatrilhões de anos. E a realidade enlouquecedora é que nós nunca chegaríamos lá. O espaço físico entre a proa das nossas naves, a velocidade da luz e o nosso destino continuaria a expandir-se a uma taxa muito maior do que a luz consegue percorrer para cobrir a diferença. O chão cósmico continuaria a ser puxado debaixo dos nossos pés de forma covarde e implacável pela eternidade adentro. Nós não estamos, portanto, diante de um mero problema temporário de engenharia que pode ser eventualmente resolvido com inteligência artificial mais esperta, reatores de fusão mais fortes ou com a arrogância de bilionários da tecnologia lançando foguetes progressivamente maiores. Nós fomos bloqueados, encurralados e derrotados pelas próprias leis estruturais mais profundas da realidade material. A porta dourada para o grande universo já se fechou com violência na nossa cara, trancada e selada pela física ditatorial de um cosmos em expansão agressiva. E nós, como macacos recém-despertos, estamos apenas agora no início doloroso de compreender a verdadeira e asfixiante natureza da nossa prisão planetária e galáctica. O Império Intergaláctico com que sempre sonhamos com tanta paixão é um projeto natimorto,
Uma fantasia infantil e pueril que nunca teve a mais ínfima chance matemática de existir num universo regido por estas regras opressivas. As estrelas distantes que nós admiramos nos pôsteres de ficção científica, nas capas de revistas de astronomia e nas telas dos nossos supercomputadores não são destinos esperando pelos nossos heróis. Elas são, em grande parte, fantasmas inacessíveis, hologramas luminosos de um passado que já fugiu das nossas mãos para todo o sempre. Nós somos prisioneiros perpétuos de um pequeno e solitário sistema local, e a majestosa ilusão coletiva de que o cosmos inteiro é o nosso quintal infinito e explorável acaba de ser esmagada sem piedade pela força gravitacional da nossa própria insignificância e ignorância teórica. E a verdadeira agonia psicológica desta constatação começa a contorcer as nossas mentes apenas quando tentamos entender cientificamente o mecanismo exato e perverso dessa expansão aterrorizante. O fantasma físico invisível que está a esticar o nosso tapete de borracha cósmico e a isolar-nos lenta e dolorosamente na escuridão mais absoluta. O assassino silencioso das nossas esperanças intergalácticas tem um nome muito específico e nós vamos ser obrigados a encará-lo de frente na próxima etapa, onde a constante de Hubble e o terror absoluto e incompreensível da energia escura nos provarão como o espaço em fuga apagará sistematicamente todas as estrelas do nosso céu, até não sobrar nada além de escuridão e solidão absolutas. Para entendermos a verdadeira e aterradora mecânica da nossa prisão cósmica e o motivo exato pelo qual nós nunca, em hipótese alguma, desbravaremos o universo profundo, precisamos regressar ao exato momento da história em que a humanidade foi forçada a engolir a pílula mais amarga da cosmologia moderna. Até o início da década de 1920, a nossa visão do cosmos era perigosamente ingênua e confortavelmente estática. O gênio supremo da física, Albert Einstein, ao formular a relatividade geral, sentiu-se tão incomodado com a ideia de um universo dinâmico que introduziu artificialmente uma constante cosmológica nas suas equações, apenas para forçar o universo a permanecer parado, eterno e imutável, como um grande e majestoso relógio de pêndulo estático. Os astrônomos da época acreditavam piamente que a Via Láctea era a totalidade da existência, um disco solitário de estrelas flutuando num vazio infinito e tranquilo. Mas em 1924, um homem chamado Edwin Hubble, operando o gigantesco telescópio Hooker no topo gelado do Observatório Monte Wilson, na Califórnia, estilhaçou essa paz eterna de forma irrevogável. Hubble não apenas provou que aquelas manchas nebulosas no céu eram, na verdade, outras galáxias inteiras situadas a distâncias incompreensíveis, revelando que o universo era incomensuravelmente maior do que o nosso ego planetário permitia aceitar. Ele descobriu um padrão de comportamento letal nessas galáxias. Ao analisar a luz emitida por esses impérios estelares distantes, Hubble utilizou o efeito Doppler, o mesmo fenômeno físico que faz o som da sirene de uma ambulância ficar mais grave à medida que ela se afasta de você. Na luz, quando um objeto se afasta rapidamente, as suas ondas luminosas são esticadas, mudando a sua cor para o extremo vermelho do espectro, um fenômeno conhecido como redshift, ou desvio para o vermelho. O que Hubble viu através das suas lentes focadas no abismo foi o equivalente a uma cena de pânico em massa em escala intergaláctica. Com exceção de algumas galáxias vizinhas muito próximas, presas a nós pela gravidade local, absolutamente todas as galáxias no universo observável apresentavam um desvio para o vermelho brutal. Todas elas, sem exceção. E a equação sinistra que Hubble formulou, que viria a ser conhecida como a Lei de Hubble, ditava uma regra macabra. Quanto mais distante uma galáxia está da Terra, mais rápido ela estaria a fugir de nós. A conclusão foi um soco no estômago do intelecto humano. O universo não está parado. O universo não é um palco passivo. O universo está a expandir-se ativamente, crescendo em todas as direções, como as paredes de uma câmara de tortura que se afastam
isolando a vítima no centro vazio. Mas o terror cognitivo desta descoberta, o erro fundamental que as mentes leigas e até mesmo alguns físicos iniciais cometeram, foi tentar visualizar essa expansão como se as galáxias fossem estilhaços de uma explosão gigante, voando através do espaço vazio a partir de um ponto central. Essa é uma visão reconfortante, porque implica que as galáxias estão a mover-se através de um cenário pré-existente e que, com foguetes rápidos o suficiente, nós poderíamos alcançá-las. A realidade ditada pelas leis da relatividade é infinitamente mais perversa. As galáxias não estão a viajar pelo espaço. É o próprio espaço vazio entre elas que está a ser fabricado, esticado e multiplicado. O tecido da realidade, a malha invisível do espaço-tempo sobre a qual o universo existe, está a inchar. É a analogia clássica do pão, com passas no forno. À medida que a massa do pão assa e infla, as passas são afastadas umas das outras. As passas não estão a nadar através da massa. A massa entre elas está a crescer, empurrando-as em direções opostas. Se você está numa galáxia e olha para a outra, parece que ela está a fugir de você. Mas, na verdade, é o nada absoluto entre vocês dois que está a proliferar como um câncer invisível. E durante 70 anos, após a descoberta de Hubble, os cientistas dormiram sob uma falsa e ingênua esperança. Eles acreditavam que, uma vez que todas as galáxias possuem massa e a massa gera gravidade, a atração mútua de toda essa matéria espalhada pelo cosmos funcionaria como um freio. Eles juravam que a expansão estava a desacelerar, exausta, perdendo força ao longo das eras, puxada de volta pelo peso de bilhões de trilhões de estrelas, e que um dia ela pararia, permitindo-nos talvez, num futuro insondável, cruzar o abismo. Essa esperança foi impiedosamente degolada em 1998, num evento que mergulhou a cosmologia na mais profunda e sombria depressão existencial. Duas equipes independentes de astrônomos, caçando supernovas do tipo 1A, explosões estelares cataclísmicas que servem como faróis de medição de distância, observaram as bordas mais distantes do universo para medir o quão lentamente a expansão estava a ocorrer. Os dados que os supercomputadores cuspiram não faziam qualquer sentido lógico para a física da época. As supernovas estavam muito mais fracas e distantes do que deveriam estar. A expansão não estava a desacelerar. O freio da gravidade havia falhado de forma miserável. O universo não estava apenas a expandir-se, ele estava a acelerar a sua fuga. Algo invisível, monumental e de poder divino estava a pisar fundo no acelerador da própria realidade. A comunidade científica, em choque absoluto e sem ter a menor ideia do que estavam a enfrentar, deu a esse fantasma físico o nome mais assustador da ciência moderna: energia escura. Nós não sabemos o que ela é. Não conseguimos vê-la, não conseguimos tocá-la, não conseguimos reproduzi-la nos nossos maiores aceleradores de partículas. No entanto, ela compõe de forma esmagadora cerca de 68% de toda a massa-energia do universo inteiro. A matéria escura, a gravidade e todos os átomos, estrelas, planetas e humanos representam apenas os restos lamentáveis dessa torta cósmica. A energia escura é uma força repulsiva onipresente, uma antigravidade brutal incrustada na própria essência do vácuo. Ela odeia a matéria estruturada. Ela tem o propósito singular de afastar tudo de tudo. Mas o que a transforma num verdadeiro demônio cosmológico, o traço de personalidade mais aterrador que a física moderna já descobriu e que sela irrevogavelmente a nossa prisão na nossa galáxia, é o comportamento bizarro e infernal da sua densidade. Pense na matéria comum, num gás ou na luz. Se você pegar num balão cheio de gás e esticá-lo para que ele fique com o dobro do tamanho, o gás lá dentro dilui-se. A densidade cai porque você tem a mesma quantidade de matéria num espaço maior. Mas a energia escura é uma propriedade do próprio espaço. Ela não dilui. A sua densidade permanece constante. Isso significa que,
À medida que o universo se expande por causa do demônio de Hubble e mais espaço vazio é criado, mais energia escura surge repentinamente à existência dentro desse novo espaço vazio. Mais energia escura significa um empurrão repulsivo ainda mais forte. Um empurrão mais forte cria ainda mais espaço vazio, de forma ainda mais rápida, o que, por sua vez, gera ainda mais energia escura a partir do nada. É um ciclo de feedback positivo, um círculo vicioso termodinâmico, uma corrida armamentista exponencial e enlouquecedora contra a coesão do cosmos. Nós estamos inseridos num universo que descobriu como fabricar o próprio isolamento e a própria morte térmica em escala industrial. E é exatamente esta aceleração implacável e galopante, este motor demoníaco alimentado pela energia escura, que transforma o sonho do Império Intergaláctico numa fraude matemática garantida. Porque o espaço em si não está sujeito ao limite de velocidade imposto às coisas materiais. Não há absolutamente nada nas equações de Einstein que impeça a borracha do tecido cósmico de se esticar a uma velocidade superior à da luz. E é exatamente isso que estaria a acontecer nos limites do nosso universo observável. Neste momento, enquanto os ponteiros do relógio avançam, o abismo infinito entre a Via Láctea e as galáxias distantes está a inflar-se a uma taxa hiperacelerada, empurrando as ilhas de estrelas para longe de nós, varrendo-as como destroços num tsunami de vácuo, isolando-nos progressivamente num oceano cada vez mais escuro, silencioso e intransponível, provando com uma crueldade poética e gélida que não só não podemos escapar da nossa galáxia, como em breve, em termos cosmológicos, o resto do universo escapará de nós, apagando-se da existência física e visual como velas sopradas por um vento fantasmagórico. Prepare-se, porque a quebra dessa regra de ouro e a fuga da luz serão esmiuçadas agora. E o que você verá a seguir destruirá até a sua capacidade de olhar para o céu noturno sem sentir uma vertigem existencial esmagadora. Para que o cérebro humano consiga processar o nível abissal de aprisionamento em que nos encontramos, nós precisamos primeiro compreender a lei mais sagrada, inviolável e ditatorial de toda a física moderna. Uma regra que foi esculpida na própria matriz da realidade e que serve como a corrente invisível da nossa cela cósmica. Quando Albert Einstein publicou a sua teoria da relatividade restrita em 1905, ele não apenas revolucionou a nossa compreensão do espaço e do tempo, ele impôs um limite de velocidade absoluto, rigoroso e inegociável para toda a existência material. A velocidade da luz no vácuo, incrivelmente próxima a 300 mil quilômetros por segundo, não é meramente a rapidez com que os fótons viajam desde a superfície do Sol até as nossas retinas. Ela é, na sua essência matemática mais profunda, a velocidade máxima da própria causalidade, o limite extremo em que a informação, a força e a matéria podem interagir dentro do universo. A equação de Einstein provou com uma frieza estarrecedora que qualquer objeto que possua massa, seja um grão de poeira, um ser humano ou uma espaçonave colossal feita de titânio e antimatéria, necessitaria de uma quantidade infinita de energia para atingir a velocidade da luz. Como a energia infinita é uma impossibilidade termodinâmica, a porta foi trancada. Nada, absolutamente nada que tenha massa, pode viajar através do espaço mais rápido do que a luz. Esta regra de ouro tornou-se a espinha dorsal de toda a física do século XX, o pilar inabalável que mantinha a ordem no cosmos e impedia a quebra da lógica temporal. Nós aceitamos esta limitação com uma certa reverência quase religiosa, acreditando que, mesmo não podendo ultrapassar a luz, nós poderíamos pelo menos viajar perto dessa velocidade, construindo num futuro distante naves geracionais que alcançariam quase 99% desse limite, permitindo-nos lentamente, era após era, colonizar a galáxia e, quem sabe, alcançar as ilhas estelares vizinhas. Nós pensávamos que a lentidão seria o nosso único inimigo e que a persistência acabaria por vencer o abismo.
Contudo, quando os astrônomos começaram a apontar os seus radiotelescópios e sensores infravermelhos para as profundezas mais extremas e remotas do universo observável, medindo o desvio para o vermelho da luz emitida pelas galáxias mais antigas que existem à beira do cosmos, os dados que os supercomputadores cuspiram de volta não apenas desafiaram o intelecto humano, eles gritaram um paradoxo apavorante que parecia rasgar o trabalho de Einstein em pedaços. As medições espectrográficas mostraram, sem qualquer margem para dúvida ou erro de cálculo, que as galáxias situadas nos confins do universo não estão apenas a afastar-se de nós a velocidades alucinantes. Elas estão a afastar-se de nós a velocidades espantosamente superiores à velocidade da luz. A contradição era paralisante para os leigos e causava calafrios na espinha dos teóricos. Se a física diz que absolutamente nada pode mover-se mais rápido do que a luz, como diabos pode a matemática observacional provar que bilhões de galáxias estão neste exato momento a fugir da Terra a múltiplas vezes a velocidade da luz? Será que Einstein cometeu um erro colossal? Será que as leis da física quebram-se nas bordas do escuro? A resposta para esse enigma não reside numa falha na teoria de Einstein, mas sim no golpe mais sujo, perverso e implacável que a cosmologia guardava na manga contra a arrogância exploratória humana. Para desvendar esse terror, nós precisamos abandonar a relatividade restrita, que lida com objetos a moverem-se através do espaço, e abraçar a relatividade geral, que lida com o próprio espaço como uma entidade física, dobrável e elástica. E a distinção cruel, o detalhe macabro que sela a nossa tumba intergaláctica, é este. A regra de ouro de Einstein, o limite de velocidade de 300 mil km por segundo, aplica-se única, estrita e exclusivamente a coisas materiais a viajarem através do tecido do espaço. Mas o tecido do espaço em si, o vácuo absoluto, a arena invisível onde toda a matéria existe, não possui massa, não possui energia intrínseca material e, portanto, não está submetido absolutamente a nenhuma lei de limite de velocidade. O espaço vazio não tem regras de trânsito. O espaço pode inchar, esticar e multiplicar-se à velocidade que bem entender, e está a fazer exatamente isso, movido pelo demônio inesgotável da energia escura. Quando os astrônomos dizem que uma galáxia distante está a desafastar-se de nós a uma velocidade superluminal, mais rápido que a luz, eles não estão a dizer que a galáxia ativou um motor mágico e está a quebrar as leis da física, acelerando através do vazio. Se você estivesse lá, de pé na superfície de um planeta daquela galáxia fugitiva, você não sentiria nenhuma aceleração violenta, e o seu radar mostraria que você está praticamente parado em relação às estrelas vizinhas. A galáxia em si não está a mover-se através do espaço. Ela é uma prisioneira estática flutuando na malha do vácuo. O terror invisível é que o espaço físico acumulado entre nós, na Via Láctea e aquela galáxia distante, está a ser fabricado e esticado a uma taxa cumulativa. E a matemática dessa expansão cumulativa é a guilhotina final para o sonho espacial. Os cosmólogos usam uma métrica chamada constante de Hubble para medir essa agonia. Atualmente, o universo está a expandir-se a uma taxa de aproximadamente 70 km por segundo por cada megaparsec de distância. Um megaparsec equivale a espantosos 3,26 milhões de anos-luz. Isso significa que, se você olhar para uma galáxia que está a 1 megaparsec de distância, o espaço entre nós e ela está a inchar tão rápido que ela parece recuar a 70 km por segundo. Parece um número administrável, mas o universo não é pequeno, ele é monumentalmente vasto. Se você olhar para uma galáxia a 2 megaparsecs de distância, há o dobro de espaço a expandir-se entre nós. Então, ela recua a 140 km por segundo. 10 megaparsecs, 700 km por segundo. A expansão não é uma velocidade única. Ela é um juros composto letal aplicado à vastidão da distância. Você apenas precisa multiplicar essa taxa pela vastidão imensa do abismo estelar.
Quando você foca os seus telescópios em galáxias localizadas a bilhões e bilhões de anos-luz de nós, a quantidade de espaço vazio, a quantidade de megaparsecs que existem no intervalo entre a Terra e esse destino é tão inimaginavelmente gigantesca que o acúmulo da expansão de todos esses pequenos pedaços de espaço soma uma taxa de estiramento que excede facilmente, estupidamente e de forma massacrante os 300 mil quilômetros por segundo da velocidade da luz. A regra de ouro não foi quebrada pela matéria. A regra de ouro foi contornada pelo próprio tabuleiro do jogo que está ao nascer puxado por baixo das peças de xadrez. Nenhuma lei da física foi violada, e é exatamente por isso que é impossível apelar a uma nova tecnologia. A natureza não está a trapacear. Ela está a usar a sua própria geometria para nos isolar com uma perfeição sádica. Agora aplique esta física esmagadora e inegociável ao cenário da nossa outrora gloriosa utopia de ficção científica. Imagine que o ano é 1.000.000 depois de Cristo e que a humanidade, tendo sobrevivido a todas as ameaças da sua infância tribal, reuniu a energia de milhares de estrelas para construir a derradeira maravilha da engenharia. Uma espaçonave perfeita, impulsionada por motores de aniquilação de matéria e antimatéria, concebida para viajar à velocidade de 99,999% da velocidade da luz. Nós apontamos o nariz dessa nave para uma das galáxias superluminais que vemos nos limites dos nossos telescópios. Embarcamos os nossos melhores exploradores e damos a ordem de partida. O motor acende com a força de uma supernova e a nave dispara pelo abismo vazio na velocidade máxima permitida por Deus e por Einstein. A tripulação, embalada pela dilatação temporal, acredita que está a fazer história. Mas fora das janelas daquela nave monumental, a matemática da entropia e da energia escura zomba do seu esforço patético. Enquanto a nossa nave percorre bravamente os seus 300 mil quilômetros a cada segundo, cortando o tecido do vácuo, a quantidade de espaço vazio que já existe entre a nave e o seu destino, há bilhões de anos-luz, está ativamente a inchar, multiplicando-se, esticando-se por causa da expansão cumulativa a uma taxa de, digamos, 500 mil quilômetros por segundo. O resultado prático, horripilante e existencialmente devastador é que, embora a nossa nave esteja a viajar na velocidade máxima absoluta permitida para qualquer coisa física, a distância real, palpável e quilométrica entre a nave e o seu destino não está a diminuir. A distância está a aumentar, e está a aumentar brutalmente. A cada segundo que os motores queimam antimatéria para tentar avançar, o destino é empurrado para trás 200 mil quilômetros adicionais. É a corrida mais inútil e deprimente de toda a existência termodinâmica. É a metáfora máxima de um prisioneiro vendado a correr com toda a força e fúria dos seus pulmões numa esteira ergométrica colossal que foi cruelmente configurada para rodar para trás ao dobro da sua velocidade máxima. O destino não é meramente muito longe. O destino está ativamente, fisicamente e permanentemente a fugir da nossa alçada a uma velocidade que a nossa física proíbe que seja igualada. Nós estamos a travar uma guerra cinética contra a geometria da realidade, e a realidade tem a vantagem matemática da expansão infinita. Essa quebra conceitual da regra de ouro da luz não é apenas uma curiosidade fascinante de astrofísica que professores universitários discutem em lousas cheias de equações. É a barreira penitenciária absoluta que delimita o nosso túmulo galáctico. Qualquer tentativa de exploração fora de um raio criticamente pequeno em torno do nosso grupo local de galáxias não é apenas difícil, cara ou demorada. É uma farsa matemática. A promessa intergaláctica com que a nossa civilização embalou os seus sonhos ao longo do século XX morreu na escuridão entre as equações da relatividade geral e a métrica de Friedmann, Lemaitre, Robertson, Walker. A energia escura operou como um carrasco invisível, e a nossa sentença foi proferida e executada bilhões de anos antes dos primeiros olhos humanos se abrirem. Nós nascemos tarde demais para um universo conectado. Nós chegamos à festa do cosmos exatamente no momento trágico em que o salão de baile começou a expandir-se violentamente
e os convidados estão a ser arremessados para a escuridão absoluta a velocidades que nenhuma mensagem, nenhum radar, nenhum laser e nenhuma espaçonave tripulada pode sequer sonhar em alcançar. E a parte mais aterrorizante desse exílio cósmico, o calafrio final que encerra qualquer centelha de esperança, não é apenas saber que os nossos foguetes são fisicamente inúteis contra a expansão superluminal. O verdadeiro pânico instala-se quando nós percebemos que esse estiramento violento do espaço não está apenas a afastar os destinos físicos de nós. Ele está a atuar diretamente sobre a própria luz, sobre a única mensageira que nos conecta ao universo. Ele está a destruir a nossa capacidade de sequer olhar para o resto da criação. Nós vamos mergulhar agora nas águas gélidas e escuras do horizonte cosmológico. Prepare-se para testemunhar como a máquina da expansão cósmica atua como um buraco negro virado do avesso, devorando impiedosamente estrelas e galáxias, apagando o passado e cegando os nossos telescópios num processo irreversível de deleção informacional. O universo não nos está apenas a aprisionar. O universo está ativa e maliciosamente a trancar as janelas da nossa cela para que nós nunca mais possamos sequer ver o mundo lá fora. A constatação de que o espaço está a expandir-se mais rápido do que a velocidade da luz ao redor da nossa galáxia leva-nos, de forma inevitável e inexorável, ao conceito astrofísico mais deprimente, isolador e assustador de toda a cosmologia moderna. Se a luz possui uma velocidade finita e o tecido do espaço-tempo está a ser esticado pela energia escura a uma taxa superluminal a partir de uma certa distância, a matemática cria uma barreira invisível, uma fronteira absoluta e intransponível ao redor do nosso planeta, desenhando um círculo de aprisionamento do qual absolutamente nenhuma informação, energia ou matéria pode escapar ou entrar. Nós chamamos a essa barreira letal o horizonte de eventos cosmológico. Para compreender a monstruosidade ditatorial deste horizonte, é útil evocar o monstro mais famoso da astrofísica, o buraco negro. A maioria das pessoas entende que um buraco negro possui um limite, uma fronteira esférica chamada de horizonte de eventos. Se você ou um raio de luz cruzar essa linha em direção ao buraco negro, a força da gravidade torna-se tão absurdamente forte que a velocidade de escape necessária para sair supera a velocidade da luz. Como nada pode ser mais rápido que a luz, a informação fica trancada para sempre, caindo no esquecimento rumo à singularidade. A luz não consegue lutar contra a correnteza gravitacional. O que a cosmologia e a descoberta da aceleração cósmica revelaram é que nós, a humanidade, vivemos neste exato momento dentro de um mecanismo terrivelmente semelhante, mas operando de forma perversamente invertida. O horizonte cosmológico não é um ponto denso a puxar-nos para dentro e a esmagar-nos. É uma barreira invisível a cercar-nos num raio de aproximadamente 16 bilhões de anos-luz, além da qual o espaço está a expandir-se tão violentamente para longe de nós que a luz de qualquer objeto situado do outro lado da fronteira não consegue vencer a correnteza do espaço em expansão para chegar aos nossos telescópios. Em vez de coisas a cair num poço e a desaparecer para sempre, o nosso universo está a fazer com que o resto da criação caia para cima, fugindo para fora do nosso limite de observabilidade, mergulhando no esquecimento eterno. Se uma galáxia majestosa e cheia de vida alienígena estiver situada a 17 bilhões de anos-luz de distância hoje, e um alienígena ligar um farol de laser superpotente direcionado exatamente para a Terra, aquele raio de luz iniciará a sua jornada a 300 mil quilômetros por segundo através do vácuo. No entanto, o espaço vazio entre esse fóton de laser e o nosso planeta está a multiplicar-se e a inchar tão rapidamente que a distância física total estará a aumentar a uma taxa muito superior à velocidade do próprio fóton. O fóton é como um nadador olímpico a lutar desesperadamente contra uma correnteza fluvial que flui a 1000 quilômetros por hora. Não importa a perfeição da braçada, não importa que ele seja a coisa mais rápida do universo material.
Ele será arrastado para trás, empurrado para longe do seu destino pela própria geometria avassaladora da água. A luz dessa galáxia nunca, em toda a eternidade do espaço-tempo, alcançará as lentes dos nossos telescópios, e a nossa luz, o nosso rádio e os nossos gritos intergalácticos nunca alcançarão as antenas deles. A fronteira do esquecimento decreta que tudo o que está além daquela linha invisível está morto, apagado e deletado causalmente da nossa realidade, como se nunca tivesse existido. Mas o verdadeiro horror psicológico, o terror existencial agudo que assombra os cosmólogos quando eles analisam os dados dos satélites Planck e WMAP, não é apenas a existência estática dessa fronteira inalcançável e melancólica. O pesadelo reside no fato empírico e inegável de que o horizonte cosmológico não é um limite fixo gravado na pedra cósmica. Devido à presença incansável e implacável da energia escura, a taxa de expansão global do universo está sempre a acelerar. Isso significa que a linha de fronteira da velocidade da luz, a marca exata onde o espaço passa a afastar-se de nós mais rápido do que a luz consegue percorrer, está a encolher ativamente e a sufocar-nos progressivamente. Nós estamos a perder território informacional a cada batida do seu coração. Nós somos como náufragos confinados numa ilha minúscula de areia no meio de um oceano de escuridão profunda, e a maré não está apenas a subir no ritmo das ondas. A maré está a devorar a praia, de forma exponencial, a um ritmo que os nossos supercomputadores conseguem calcular com exatidão mórbida. Neste exato milissegundo, enquanto você respira de forma compassada, milhares e milhares de galáxias inteiras, impérios estelares completos contendo bilhões de sóis flamejantes, trilhões de exoplanetas misteriosos e um número insondável de possíveis civilizações antigas e avançadas estão ativamente a cruzar o horizonte cosmológico em silêncio absoluto e a desaparecer permanentemente do nosso alcance visual, físico e causal. A matemática implacável da taxa de expansão dita que a cada segundo ininterrupto uma quantidade monstruosa e inimaginável de volume espacial evapora para além da cortina cósmica, arrancando nacos gigantescos do nosso universo observável acessível. Quando essas galáxias cruzam essa fronteira mortal, nós não presenciamos um clarão dramático de despedida. Não há uma supernova espetacular a marcar o funeral daquela luz, nem uma explosão cataclísmica de energia para sinalizar o fim da conectividade. A física do apagamento cósmico operada pela energia escura é infinitamente mais sutil, poética, silenciosa e gélida do que o colapso de uma estrela. A arma é o estiramento das próprias ondas fundamentais da luz através do mecanismo letal do desvio para o vermelho extremo, ou redshift infinito. Quando uma galáxia está sendo empurrada inexoravelmente em direção à fronteira do horizonte cosmológico, o espaço em aceleração brutal que a afasta de nós começa a esticar e a esgarçar as suas ondas de luz que viajam na nossa direção de forma tão severa e ininterrupta que a imagem da própria galáxia parece abrandar e congelar no tempo perante os espelhos curvos dos nossos observatórios. Os preciosos fótons portadores de imagem perdem a sua energia termodinâmica a um ritmo desesperadoramente brutal ao lutar contra a borracha expansiva do vácuo. A luz originalmente branca, vibrante ou azul brilhante das suas jovens fornalhas nucleares estelares é impiedosamente tracionada, esticada e deformada numa luz vermelha cada vez mais escura, turva e moribunda. Em seguida, à medida que a galáxia infeliz afunda de vez além do horizonte cego da salvação matemática, a luz estica ainda mais e é violentamente ejetada do espectro eletromagnético visível. Nós deixamos de ser capazes de a enxergar com os nossos olhos nus ou com os nossos maiores telescópios ópticos espaciais. A glória estrutural de bilhões de sóis transforma-se num borrão de radiação infravermelha fantasmagórica, um calor invisível a dissipar-se no zero absoluto do frio espacial. Mas o relógio astrofísico não para e a energia escura continua o seu trabalho sádico.
As ondas luminosas continuam a ser brutalmente alongadas pelo esticão cósmico incessante. A galáxia, agora totalmente invisível aos olhos, passa a emitir apenas micro-ondas desvanecentes. E, finalmente, as ondas tornam-se tão macroscopicamente longas, tão infinitamente e grotescamente esticadas através de milhares de quilômetros de vácuo mudo que sofrem um colapso de energia praticamente a zero. Elas tornam-se ruído de rádio letárgico, absolutamente indistinguíveis e perdidas no próprio ruído estático caótico e aleatório do vácuo quântico de fundo. A galáxia em si não sofreu uma aniquilação física imediata no seu próprio espaço de referência local. Os seus habitantes planetários e os seus sóis continuam a orbitar os seus buracos negros supermassivos centrais em obediência cega à lei de Newton e de Kepler, seguindo com o seu cotidiano existencial, perfeitamente alheios à tragédia cósmica de que, para nós que habitamos a Terra na margem oposta da escuridão, eles acabaram de ser varridos violentamente e atirados para a lata do lixo irrecuperável da história cosmológica do universo. Do nosso ponto de vista restrito, fixo e terrivelmente aprisionado, aquela imensidão galáctica simplesmente desbotou no esquecimento progressivo, enfraqueceu, congelou e evaporou-se sem resistência para o abismo da mais perfeita e absoluta escuridão de isolamento. O universo observável está, nesta exata e precisa fração de segundo, ativamente a deletar e a corromper intencionalmente os seus próprios dados cósmicos. O nosso familiar e majestoso céu noturno, que admiramos com reverência divina e catalogamos diligentemente com um orgulho astrofísico formidável durante séculos, é, na sua verdadeira essência matemática oculta, a tela fria de um computador ancestral que está, metódica e cruelmente, a ter os seus pixels mais preciosos apagados um a um para não voltar a acender-se nunca mais até ao final da eternidade termodinâmica. Esta evaporação rítmica, inegociável e ininterrupta do universo acessível força-nos a arrancar violentamente o véu de uma das ilusões mais macabras e dolorosas da civilização tecnológica atual, desmascarando de uma vez por todas o trágico paradoxo temporal das nossas espetaculares fotografias do espaço profundo. Quando um astrônomo, um estudante extasiado ou um cidadão comum admira atônito aquelas famosas e celebradas imagens captadas pelo Hubble Deep Field ou pelas câmeras infravermelhas de última geração do telescópio James Webb, lotadas de centenas de milhares de galáxias elípticas, espirais barradas e irregulares que brilham caoticamente em cores berrantes, espalhadas como pedras preciosas, jogadas ao acaso num tapete de veludo negro insondável, o cérebro límbico primata é imediatamente inundado por uma sensação extasiante de vastidão inexplorada e potencial colonial quase infinito. Nós fomos ensinados a bater no peito e a acreditar fanaticamente que o universo inteiro está simplesmente ali, generosamente estendido, parado e imutável à nossa frente, como um cardápio reluzente de um banquete inesgotável à espera das nossas futuras frotas de espaçonaves de velocidade da luz. Mas a disciplina impiedosa da astrofísica observacional obriga-nos, muitas vezes contra a nossa própria sanidade romântica, a utilizar os óculos pesados da física da entropia universal e da aceleração temporal contínua da expansão. Como a velocidade da luz possui um rigoroso teto imposto por Einstein, essas imagens fotográficas que brilham no seu ecrã não mostram o cenário em tempo real. Como a luz vital que traz a cor, a forma e a textura dessas galáxias extremas precisou rastejar através do vácuo negro e transitar impunemente por 12, 13 e quase 14 bilhões de anos para viajar desde a superfície em chamas daquelas longínquas estrelas primordiais até bater gentilmente contra a superfície dourada dos espelhos das nossas lentes orbitais da NASA e da ESA, nós não estamos absolutamente a contemplá-las como elas são, ou onde elas estão, no nosso presente momento de hoje. A imagem de beleza fulgurante é uma fraude da causalidade ótica.
Nós estamos a contemplá-las como elas eram, fisicamente, quimicamente e posicionalmente, nos espasmos iniciais da formação primordial do cosmos, há incontáveis bilhões de anos esgotados no passado. Nós somos, efetivamente, detetives melancólicos, debruçados a examinar minuciosamente fotografias envelhecidas de entidades espectrais antigas. Nós não vemos o universo moderno. Nós assistimos obsessivamente aos filmes caseiros fantasmagóricos da sua juventude e infância turbulenta. No entanto, a extrema crueldade do motor da energia escura agrava vertiginosamente essa inofensiva ilusão de ótica espacial a um nível de tragédia e luto irreparável e incalculável. Porque se um físico teórico das partículas se sentar perante o quadro negro hoje para calcular laboriosa e meticulosamente a posição contemporânea, real, física e vetorial, exata onde essas maravilhosas galáxias cintilantes supostamente se encontram no nosso presente absoluto, equacionando a complexa taxa de aceleração da constante de Hubble, integrando-a com a repulsão da energia do vácuo, subtraindo o atraso do pacote de informação da luz e somando de forma avassaladora a hiperexpansão agressiva do pão de passas cósmico que ocorreu durante esses indescritíveis bilhões de anos de trânsito lento pelo escuro, ele descobrirá nos números cruzados e secos uma verdade fria capaz de destroçar a alma de qualquer explorador esperançoso e ingênuo. A esmagadora e acachapante maioria, quase a estrita e literal totalidade daquelas espetaculares formações espirais, repletas de azul, vermelho carmim e dourado reluzente, que adornam orgulhosamente os papéis de parede digitais dos entusiastas do espaço amador, os pôsteres dos museus astronômicos do mundo inteiro e as páginas lustrosas das nossas maiores revistas científicas mensais, pura e simplesmente já não existem como entidades alcançáveis na matriz da nossa geografia física ou do nosso universo interativo possível de hoje. Elas são, rigorosamente falando, os defuntos brilhantes de um império já executado pelo demônio da expansão acelerada. Muito tempo antes de o primeiro raio de sol iluminar as células primordiais no oceano raso do planeta Terra, ou os primeiros anfíbios pisarem na lama vulcânica, a imensa maioria dessas galáxias gloriosas cruzou sem alarde a guilhotina matemática da fronteira do esquecimento, sendo ejetadas sumária e irrevogavelmente do nosso perímetro acessível de realidade física ao cruzar a marca macabra do superluminal do horizonte de eventos cosmológico. Elas afundaram num poço escuro e intransponível com uma velocidade de fuga superior à própria lei que governa a informação na matéria. A imagem brilhante de altíssima definição que as antenas de satélite e os sensores modernos gravaram ontem é, na frieza excruciante da termodinâmica galáctica, meramente a última carta visual de despedida póstuma de civilizações ou amontoados estelares que o próprio universo que os gerou encarregou-se maliciosamente de assassinar em relação a nós, deletando seus domínios inexplorados com precisão sádica das coordenadas geográficas registradas para todo o futuro do cosmo. Se, movida pelo ímpeto de provar errada esta física sombria e aprisionadora, a humanidade, num ataque histérico de loucura de engenharia espacial, reunisse todas as gigawatts elétricas disponíveis na matriz energética do nosso diminuto globo terrestre e, usando os radiotransmissores colossais, disparasse a mensagem de saudação universal de rádio com a maior potência teórica que a termodinâmica nos permite criar, mirando de frente o alvo de uma dessas formidáveis e gigantescas galáxias, superluminosas do campo profundo, na ilusão desesperada de conseguir firmar o tão aclamado contato interespécie e forjar um laço. O fim miserável da epopeia dessa onda eletromagnética já está ditado pela própria curvatura esgarçada do universo em fuga contínua. Essa nossa mensagem de esperança frágil e audaciosa, carregando pacotes inteiros de vozes da Terra em código binário de ondas, iria penetrar e atravessar as distâncias gélidas e solitárias do vácuo negro, cruzando poeira cega e raios gama remanescentes pela eternidade absoluta da desolação temporal.
Ela não apenas fracassaria espetacularmente no primeiro bilhão de anos da sua jornada rastejante, como falharia abismal e categoricamente num milhão de eras ou num bilhão de trilhões de anos subsequentes de eras cósmicas, sem nunca vislumbrar a chance infinitesimal de alcançar a linha de chegada estipulada. O alvo físico, o exoplaneta e o receptor cósmico de rádio já não ocupam o raio delimitado do lado de cá do muro em expansão ininterrupta. A grande ponte cósmica hipotética que a física newtoniana ingênua havia imaginado para forjar o contato já ruiu na sua totalidade sistêmica e estrutural há milhões de ciclos de translação atrás. E o abismo entre o destino em desintegração e o ponto inicial cresce voraz e absurdamente a uma velocidade terminal estupenda e inigualável. O nosso mísero grito de rádio passaria toda a infinitude solitária, voando veloz e cegamente, sem um chão onde ecoar e sem uma costa continental onde esbarrar na eternidade morta de nada sem fim. O colossal e formidável palco da exploração observacional exoplanetária, o cenário astronômico majestoso que incensa com orgulho o peito da nossa comunidade investigadora moderna e os laboratórios científicos, nada mais é hoje do que uma versão celestial, estéril, mórbida e em estado de decadência rápida da astronomia, meramente e rigidamente pericial ou forense a examinar mortos sob uma lupa inútil. Nós não passamos na realidade dura dos eventos físicos estelares de patéticos arquivistas cósmicos, engajados obsessivamente em vasculhar ruínas invisíveis de fotos esmaecidas, tentando reconstituir eventos catastróficos de um mundo extinto, que uma força negra, obscura e implacável fez o favor impiedoso de desmembrar violentamente nas juntas, pulverizando qualquer conexão interespécie causal. As provas documentais dos arquivos divinos desta monumental e mítica biblioteca ancestral não apenas estão perdidas como estão a ser incineradas, picotadas em fiapos minúsculos, não por uma falha e corrupção acidental na base de dados galáctica de poeira cósmica, mas sim por uma fornalha astrofísica sistêmica invisível perversa, programada exclusivamente para assegurar ativamente e impunemente que nenhum vestígio causal dessa magnificência possa transpor a cortina densa, turva e inatingível, imposta por Einstein da muralha relativística temporal. A glória intelectual arrogante que permeia os corredores estreitos da Terra, a glorificar de modo utópico a atual era de ouro da informação conectada, não subsiste minimamente quando posta em xeque de frente com as impenetráveis leis inegociáveis de um horizonte dinâmico terminal. Sob a luz fria do espaço, sob o crivo impessoal da entropia universal em progressão de marcha letal, percebemos consternados que ocupamos provisoriamente e lamentavelmente uma etapa obscura transicional assustadora, rotulada e coroada, indubitavelmente, como a grande era da desinformação cosmológica absoluta e do ostracismo galáctico. Nós, as criaturas bípedes que inventaram o mito romântico de atravessar buracos de minhocas estelares a caminho do Éden exoplanetário, fomos rebaixados irrevogavelmente ao posto sombrio e trágico irremediável de ser a geração trancada, derradeira e isolada, condenada para sempre da história viva deste universo, testemunhando o esvaziamento silencioso forçado e irrecorrível do auditório das estrelas cadentes a despencarem da borda da moldura das nossas vistas observáveis pela aceleração constante, sem travões. A escuridão fria avança sobre a humanidade minúscula, não por meio de uma chuva letal de raios de destruição atômica ou apocalipses solares quentes à incineração final de rochas, mas pelo lento sufocamento das janelas, apagando para a treva eterna os registros mais longínquos com um rigor termodinâmico absoluto e retratável de censura, cega galáctica universal, que zomba violentamente e sela do modo cínico os muros gélidos do cárcere intransponível, impenetrável erguido de modo silencioso, mas esmagador por todos os limites da expansão invisível.
E com a certeza cristalina, implacável e amarga que corrói e afunda em desesperança as ambições do explorador moderno estelar, ao defrontar que cada galáxia avistada nada é senão ruína decaída, longínqua e irrecuperavelmente trancada a 7 chaves, num reino isolado pelo espaço acelerado devorador, em constante crescimento vertiginoso, cego de uma força antigravitacional sombria e insidiosa. Somos impelidos com o mais agudo terror da sobrevivência cósmica, de imediato, a fechar as venezianas metafóricas, das abóbadas intergalácticas distantes, desviar o rosto humilhado num desespero opressor das estrelas longes varridas rapidamente como fumaça fugidia negra no céu que se despede, para de fato concentrarmos as sobrancelhas assustadas, amarrados inevitavelmente na compreensão amarga, crua, claustrofóbica, dolorosa, minúscula, sufocada, mas necessária, em volta do próprio calço rochoso final, amarrado às proximidades em torno do próprio lar local minúsculo. A ilha de Milcomeda, compreendendo na frieza, cruel das trevas vindouras da nossa prisão, sem muralha de pedras, o verdadeiro esmagamento apocalíptico cósmico, inevitável, absoluto, incontornável, derradeiro, reservado, não além aos estranhos, sem nome, afundando isoladamente num infinito desértico, mas atrelado implacavelmente aos nossos ossos, nas prisões e correntes restritivas de ferro impiedosas, da força mais rudimentar do nosso quintal, local, esgotado e inóspito, onde o universo encarregou-se implacavelmente de fixar uma algema cósmica fatal, impiedosa, brutal de solidão. O futuro longínquo absoluto, ditado sem barganha pelas leis sombrias absolutas, reserva uma amargura de gravidade e terror em choque que nenhum espaço escapará. Prepare-se mentalmente, porque você está na encruzilhada terminal a conhecer a verdadeira dimensão de sua eterna cela celular negra na clausura local do universo em rápida desintegração. Quando a cortina opressiva do horizonte cosmológico desce sobre a nossa compreensão, apagando de forma impiedosa e contínua bilhões de galáxias do nosso campo de visão e fechando a porta para a exploração intergaláctica através da força demoníaca da energia escura, a mente humana, num reflexo desesperado de autopreservação psicológica, tenta imediatamente procurar um refúgio. Nós olhamos ao nosso redor, desesperados para encontrar algo que o espaço em expansão não nos consiga roubar. E por um breve e cruel momento, a física clássica oferece-nos uma falsa ilusão de conforto. Nós descobrimos que a expansão hiperacelerada do universo, impulsionada pela constante de Hubble, é uma força letal que opera em escalas espaciais monumentalmente vastas, nos imensos abismos vazios entre os grandes aglomerados galácticos. Mas numa escala estritamente local, a velha e familiar força da gravidade, a mesma força newtoniana que prende os nossos pés ao chão e mantém a Terra em órbita ao redor do Sol, ainda possui músculo suficiente para lutar contra o rasgo do vácuo. Nós habitamos um arquipélago gravitacional íntimo, conhecido pelos astrônomos como o Grupo Local. Este pequeno bairro cósmico é composto pela nossa Via Láctea, pela monumental galáxia de Andrômeda, pela menor galáxia do Triângulo e por cerca de meia dúzia de galáxias anãs satélites. A atração mútua, a corda gravitacional invisível que amarra a Via Láctea a Andrômeda, é, neste exato momento cósmico, estupidamente mais forte do que a repulsão da energia escura que tenta separá-las. Por isso, de todas as centenas de bilhões de ilhas de luz no universo observável, Andrômeda é a única grande anomalia macabra no nosso céu. Ela não apresenta o desvio para o vermelho da fuga universal, mas sim um desvio para o azul. Ela não está a fugir de nós. Ela está a cair diretamente sobre a nossa cabeça a uma velocidade aterrorizante de mais de 110 km por segundo. A constatação de que Andrômeda se aproxima como um titã estelar em rota de colisão inegociável não é um roteiro de um filme de ficção científica barato, mas uma certeza orbital absoluta, calculada através da medição precisa do efeito Doppler
e da astrometria de precisão do telescópio espacial Hubble. Daqui a aproximadamente 4 bilhões de anos, as bordas difusas, o halo de gás escuro de ambas as galáxias gigantes, começarão a tocar-se no vácuo silente. O que se seguirá não será uma explosão caótica de fogo cruzado e aniquilação instantânea, mas uma dança termodinâmica brutal, lenta e agonizante de proporções divinas. Os dois sistemas espirais majestosos, contendo centenas de bilhões de sóis, cada um, irão cruzar-se como fantasmas colossais de poeira e luz. Por causa da imensidão do espaço vazio entre as próprias estrelas dentro das galáxias, colisões estelares diretas serão incrivelmente raras, mas o tecido gravitacional de ambas as galáxias será violentamente dilacerado. Braços espirais inteiros serão arrancados das suas órbitas milenares e atirados para o abismo. Correntes de maré compostas por milhões de estrelas serão ejetadas para essa escuridão absoluta como faíscas de uma forja celestial batida a martelo, e as imensas nuvens de gás e poeira molecular irão colidir de frente com a força de bilhões de supernovas simultâneas. Isso acenderá furiosas fornalhas de formação estelar que farão o céu noturno do nosso planeta, se ainda existir geologia ou biologia capaz de suportar um observador naquela era sombria, queimar com o brilho fantasmagórico de nebulosas em chamas e de radiação ultravioleta letal. Após bilhões de anos desta tortura gravitacional de idas e vindas, de rasgar e puxar, os núcleos supermassivos centrais, os imensos buracos negros no coração da Via Láctea e de Andrômeda, irão girar numa espiral da morte apocalíptica, irradiando ondas gravitacionais que sacudirão o próprio tecido do espaço-tempo local, até finalmente colidirem e fundirem-se numa única e titânica singularidade monstruosa. O resultado definitivo desta carnificina arquitetônica estelar será uma supergaláxia elíptica, uma massa disforme, estéril e avermelhada de estrelas envelhecidas que os astrônomos já batizaram melancolicamente e antecipadamente de Milcomeda. E é rigorosamente aqui, no nascimento turbulento e brutal desta superestrutura gravitacional, que a ratoeira existencial do universo se fecha de forma final, trancando seus habitantes numa caixa forte e impenetrável. Milcomeda não é o troféu glorioso da sobrevivência estelar perante a entropia cósmica. Milcomeda é, em todos os sentidos físicos, astrofísicos e práticos, a nossa cela de segurança máxima num confinamento solitário eterno. Porque enquanto a Via Láctea e Andrômeda travavam a sua batalha épica de atração mútua durante eras geológicas, o motor da energia escura não parou o seu trabalho sádico no resto da criação. Durante os bilhões de anos que levaremos para fundir a nossa ilha de forma agonizante com a ilha vizinha, a expansão acelerada do universo terá continuado a esticar o tecido do espaço nas fronteiras externas do nosso grupo local a taxas estupidamente superiores à velocidade da luz. A força gravitacional conseguiu salvar a nós e a Andrômeda, fundindo-nos numa só jangada caótica de destroços estelares e gás superaquecido, mas a nossa gravidade combinada de Milcomeda é pateticamente, absurdamente e matematicamente insuficiente para segurar qualquer outra estrutura galáctica fora deste pequeno arquipélago em colapso. O resto do imenso universo conhecido, os grandes superaglomerados brilhantes de Laniakea, o formidável aglomerado de Virgem, o denso aglomerado de Coma, todas as estruturas majestosas que outrora prometeram uma fronteira infinita e iluminada para a nossa engenharia humana de ficção científica, terão sido violentamente empurradas para muito além do implacável horizonte de eventos cosmológico. A jangada gravitacional resistiu ao temporal, mas o oceano à sua volta simplesmente evaporou para a invisibilidade absoluta sem deixar rastro, eco ou luz de advertência. Nós teremos consolidado as paredes e as fundações da nossa casa celestial exatamente a tempo de ver tudo o que existia do lado de fora ser pintado permanentemente com a mais perfeita, surda e intransponível tinta negra do isolamento total e do vazio absoluto.
a ilusão esmagadora do império estelar imbatível desmorona-se e dissolve-se sob a gravidade brutal do próprio grupo local, que, ao se aglomerar em desespero, age como a imensa e pesada porta blindada de um bunker subterrâneo a ser trancada de forma hermética por dentro, justamente enquanto um apocalipse radiológico limpa qualquer traço de vida da superfície exterior da Terra. A nossa supergaláxia elíptica recém-nascida não terá vizinhos amistosos ou hostis num horizonte passível de ser contactado. Nós estaremos a boiar de forma completamente cega e amaldiçoada na imensidão mais estéril que a mente física pode conceber ou calcular. Nós estamos, neste exato momento e de forma irrefutável, no longo processo astrofísico de preparação forçada para a quarentena cósmica terminal. A consolidação da fusão em Milcomeda não representa minimamente o primeiro passo bélico de uma jovem civilização a caminho de colonizar e dominar os aglomerados virgens lá fora. Representa o encolhimento acovardado, a redução geométrica forçada e o enterro antecipado de toda a matéria tangível que nos restará tocar pelas infinitas e geladas eternidades vindouras. O limite geográfico para o alcance de qualquer nave humana milagrosa, para o envio de qualquer sonda alienígena superveloz local, ou até mesmo para o disparo exaustivo de um mísero sinal eletromagnético de socorro, estará permanentemente restrito à poeira avermelhada rala e às estrelas moribundas e frias que vagam nesta única massa disforme e solitária. Porque tentar cruzar a distância assustadora para aceder a qualquer outra coisa, além dela, será tentar nadar violentamente contra uma cachoeira. Do espaço-tempo que cai e se estica infinitamente mais rápido do que o próprio conceito físico inegociável de limite de velocidade da luz permite sonhar. A nossa ambição tem um teto de vidro inquebrável, blindado pelas próprias equações da relatividade, incrustado na poeira bariônica condensada cruelmente pela gravidade desta colisão paroquial e local. Milcomeda será o alfa tardio e o ômega asfixiante, a nossa impenetrável masmorra cósmica, e de forma inelutável, o nosso mausoléu, gelado e final. Não existe rota teórica de fuga, não há desvio ou atalho no hiperespaço exótico e não existe engenharia de energia escura capaz de subornar a geometria do vácuo opressor quando ele atinge as raias da hiperexpansão contínua em escala global. A solidificação gravitacional da ilha de Milcomeda é o evento físico definitivo que crava a nossa pequenez patética na pedra angular do tempo profundo e indiferente. Nós olhávamos de peito estufado para as galáxias cintilantes pontilhadas nas imagens do telescópio espacial, com o ardor de potenciais conquistadores onipotentes, debatendo nas nossas academias se a nossa civilização tribal seria moralmente digna de cruzar o vácuo gelado entre elas para partilhar de uma iluminada comunidade universal superior. O que as amargas e inflexíveis leis da expansão cósmica acelerada, associadas à brutalidade esmagadora da fusão inelutável da nossa própria galáxia vizinha ditam, é que absolutamente toda essa esperança comunitária altiva foi apenas um frívolo luxo intelectual desperdiçado numa janela minúscula de ignorância da espécie. A natureza arquitetou o grande e avassalador colapso informacional da realidade, não estilhaçando fisicamente os continentes estelares e reduzindo-os a poeira de cinzas, mas sim afastando-os uns dos outros com tamanha e contínua violência geométrica que a escuridão infinita gerada entre eles torna-se a nova e única pátria dominante. Um fosso existencial e abissal que a própria luz portadora de mensagens se recusa matematicamente a transpor ou a desafiar. Dentro desta nossa colossal cela elíptica isolada no tempo e no nada, as gerações estelares irão lentamente queimar o seu combustível primordial de hidrogênio até as últimas gotas energéticas. As civilizações locais aprisionadas que emergirem futuramente dessa poeira remanescente tentarão exaustivamente construir os seus próprios sistemas solares colonizados num esgotante esforço de não decair na entropia.
mas estarão irremediavelmente enclausuradas neste aquário disforme e isolado. A ditadura da gravidade fundida imposta nos limites frios desta supergaláxia moribunda encerra de imediato e para todo o decurso dos éons cósmicos toda e qualquer possibilidade de intercâmbio com o vasto exterior, garantindo com precisão letal matemática que o teto da capacidade evolutiva se chocará fatal e dolorosamente contra o esgotamento amargo dos recursos em chamas de uma única e confinada reserva estelar, cercada pelo vácuo absoluto que se estende para fora do mapa e apaga a prova de tudo. A ilha de Milcomeda, a nossa formidável prisão arquitetada pelos deuses impiedosos da massa e da expansão superluminal, já não é uma promessa de porto seguro e majestoso, mas sim a certeza inegável de um ostracismo eterno selado pelo escuro imponente, empurrando as nossas mentes encurraladas para a revelação derradeira do horror cosmológico mais perverso de todos. O que resta saber, o que precisamos escavar de seguida na poeira gélida desta sepultura intergaláctica perante a solidão imposta que aniquila o cosmos de fora para dentro, é o derradeiro destino macabro do intelecto aprisionado na neblina espessa do futuro escuro infinito. Prepare-se de forma fria e metódica, porque agora desceremos brutal e irreversivelmente aos escombros negros da era da escuridão absoluta, onde a verdadeira catástrofe não será meramente o ato aterrador de estar preso, mas a tortura sublime de perder completamente, pela evaporação da luz do universo e pela cegueira cósmica, as provas incontornáveis de que as grades opressivas desta cela negra sequer existem, ou que algum dia o espaço vasto lá fora esteve preenchido pelo espetáculo grandioso e brilhante da existência. A ignorância cega aguarda, e a porta do universo tranca-se por fora para dar lugar a um pesadelo temporal incontornável. Nós passamos as últimas horas dissecando a arquitetura brutal da nossa prisão cósmica, testemunhando a evaporação das galáxias além do horizonte cosmológico e aceitando a fusão inelutável e violenta do nosso grupo local na supergaláxia solitária de Milcomeda. Mas a punição final, o ato de crueldade supremo que o universo reservou para a inteligência, não é o confinamento físico em si, mas sim o apagamento total, irrevogável e malicioso da própria memória da existência, um evento terminal que encerraremos agora nesta odisseia revelando a era da escuridão absoluta e o fim da própria ciência da cosmologia. Para compreender a magnitude desta tragédia informacional, peço que você projete a sua mente muito além das preocupações mesquinhas do nosso século, muito além da morte do nosso próprio Sol, e viaje, através do tempo profundo, saltando aproximadamente 2 trilhões de anos no futuro estéril do cosmos. Nesta era longínqua e inimaginavelmente distante, a poeira e o gás do nosso grupo local já terão se assentado após o cataclismo da fusão galáctica, e civilizações biológicas ou artificiais que porventura emergirem nos sistemas estelares remanescentes de Milcomeda irão evoluir, construir os seus próprios radiotelescópios e erguer os seus olhos para o firmamento, movidos pela mesma curiosidade primordial que nos move hoje. Mas o céu noturno que esses seres do futuro contemplarão será um cenário de terror psicológico e isolamento tão absoluto que desafia a nossa capacidade de empatia. Quando os astrônomos desta era sombria apontarem as suas lentes mais poderosas para o espaço profundo, procurando desvendar os mistérios da criação, eles não verão os milhares de redemoinhos brilhantes de galáxias espirais, não verão os aglomerados colossais de Virgem ou Laniakea, e não verão a tapeçaria rica e colorida de um universo em movimento contínuo. Eles olharão além da borda da sua própria ilha de estrelas e encontrarão apenas um abismo negro, liso, estático e perfeitamente vazio. Devido ao trabalho incansável e hiperacelerado da energia escura ao longo de 2 trilhões de anos, absolutamente toda a matéria bariônica extragaláctica, todas as outras ilhas de luz que um dia povoaram o nosso cosmos visível, terão sido empurradas para tão absurdamente longe, esticadas através de um oceano de espaço vazio
a velocidades tão exponencialmente superiores à velocidade da luz que a última gota de radiação eletromagnética emitida por elas terá cruzado o horizonte cosmológico e desaparecido para sempre. Esses cientistas do futuro viverão numa bolha de escuridão perfeita, e a sua ciência será vítima da maior mentira já contada pela geometria do vácuo, pois, ao aplicarem o rigoroso método científico, ao medirem o seu entorno com precisão impecável e lógica irrefutável, eles deduzirão a partir de todas as evidências observacionais disponíveis que a sua supergaláxia solitária é a única coisa que existe, que sempre existiu e que sempre existirá em todo o infinito da realidade. Mas o sadismo da entropia cósmica não se contenta em apenas cegar os observadores do futuro. Ela faz questão de destruir ativamente as próprias provas físicas de que o universo teve um começo violento e dinâmico, apagando a assinatura do Big Bang com uma eficiência termodinâmica aterrorizante. Hoje, a joia da coroa da nossa cosmologia é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o eco fóssil e brilhante da primeira luz, liberada quando o universo arrefeceu 380 mil anos após a grande explosão. Um zumbido eletromagnético onipresente que banha a Terra de todas as direções e que nos permite mapear a infância da criação com uma clareza deslumbrante. No entanto, o próprio tecido do espaço que carrega essa radiação primordial continua a expandir-se sem piedade. Nos próximos 2 trilhões de anos, a malha do vácuo inchará de forma tão monstruosa que o comprimento de onda desse eco fóssil será esticado, esgarçado e alongado de frações de milímetro para comprimentos físicos que excederão o tamanho do próprio universo observável dessas futuras civilizações. A luz do Big Bang será tracionada até se tornar perfeitamente indetectável. Os fótons primordiais perderão tanta energia que se dissolverão completamente no zero absoluto do ruído quântico de fundo, tornando-se fisicamente impossíveis de serem captados por qualquer antena ou sensor. Não importa quão divinamente avançada seja a engenharia desses seres futuros. Sem a radiação cósmica de fundo para lhes contar sobre a origem quente e densa de tudo, e sem a luz das outras galáxias a fugir com o desvio para o vermelho para lhes ensinar sobre a expansão acelerada impulsionada por Edwin Hubble, os físicos teóricos de Milkomeda formularão leis do universo que estarão fundamentalmente e tragicamente erradas, acreditando num modelo cosmológico de um universo estático, eterno, imutável e solitário, composto apenas por uma única ilha de estrelas num mar de nada, infinito, e eles não terão nenhuma maneira matemática, filosófica ou tecnológica de perceber que estão enganados, porque o próprio universo conspirou ativamente para queimar os arquivos da sua própria história, deletando os registros de nascimento e escondendo os corpos das galáxias assassinadas pela fuga superluminal. Eles serão prisioneiros não apenas do espaço físico, mas prisioneiros de uma ignorância cega, irreversível e imposta pela própria estrutura da realidade, vivendo as suas vidas, travando as suas guerras locais e buscando significado num palco cósmico que os enganou de forma deliberada sobre a verdadeira majestade e terror do passado. O fim da cosmologia não será marcado pela descoberta da última equação ou por uma revelação final de uma teoria de tudo, mas sim pelo lento, silencioso e melancólico apagar das luzes do laboratório cósmico, onde as perguntas cruciais sobre a origem e o destino do universo deixarão de ser feitas simplesmente porque as pistas necessárias para formular tais perguntas já não existirão no tecido da realidade tangível. E é exatamente ao compreendermos o peso esmagador deste futuro apagamento que o nosso desespero inicial em relação à impossibilidade de escapar da galáxia deve sofrer uma transmutação filosófica profunda, convertendo o terror da nossa prisão numa reverência quase sagrada pelo tempo presente. A descoberta da expansão hiperacelerada do universo ensina-nos que nós, a humanidade do século XXI, habitamos uma minúscula,
frágil e incrivelmente privilegiada janela temporal, uma era de ouro da cosmologia, que é efêmera à escala do tempo geológico profundo. Nós nascemos tarde o suficiente para que a poeira primordial se tivesse aglutinado em estrelas brilhantes, planetas pesados e cérebros complexos capazes de inventar telescópios e matemática. Mas nascemos incrivelmente cedo o suficiente para ainda podermos olhar para o abismo escuro e enxergar a assinatura do Big Bang no micro-ondas, para ainda podermos ver a grande debandada das galáxias longínquas fugindo de nós, e para ainda podermos reconstruir, com precisão espantosa, o passado glorioso e a mecânica impiedosa de um cosmos que em breve fechará a sua cortina para sempre. Nós somos as raras testemunhas oculares do crime perfeito do universo, os detetives que chegaram à cena exatamente no último milissegundo antes que a chuva ácida da expansão lavasse todas as impressões digitais, o sangue e a fumaça da arma do crime. Reclamar da nossa incapacidade termodinâmica de construir um foguete que ultrapasse a velocidade da luz para colonizar um grupo de galáxias inalcançáveis é um ato de pura arrogância infantil e ingratidão intelectual perante a majestade astronômica do que nos foi permitido observar. A ilusão do Império Intergaláctico deve morrer, e deve morrer hoje, para que possamos focar a nossa energia, a nossa engenharia e a nossa capacidade de sobrevivência na única fortaleza que nos resta proteger: o nosso próprio sistema solar e, em última instância, o nosso próprio bairro no grupo local, antes que as estrelas comecem a apagar-se e o frio da entropia bata à nossa porta. Nós não vamos conquistar o universo, nós não vamos cruzar a fronteira do esquecimento e não vamos escapar da amarra gravitacional de Milcomeda, porque o universo é uma máquina perfeitamente azeitada para garantir o isolamento absoluto e a solidão eterna da matéria estruturada, mas nós temos a dádiva passageira e extraordinária de compreender a máquina que nos prende. O céu estrelado não é um mapa de conquista, é um relógio em contagem decrescente, cujos números estão a desaparecer um a um na vastidão negra, e enquanto a última luz das galáxias distantes ainda viaja através do escuro para tocar os espelhos dos nossos telescópios e as retinas dos nossos olhos, o nosso dever cósmico mais urgente não é tentar voar até elas de forma tola e suicida, mas sim garantir que a nossa espécie sobreviva o tempo suficiente neste grão de poeira azul para documentar a glória do ocaso, entender a física do nosso próprio fim e encarar a escuridão iminente não com o pânico de uma presa encurralada, mas com a dignidade intelectual fria e inabalável de quem desvendou os segredos de Deus antes que ele apagasse o quadro negro para sempre. Se esta dissecação implacável da física da nossa prisão galáctica, do terror da energia escura e da melancolia do apagamento cósmico fez você questionar a insignificância do nosso lugar e, ao mesmo tempo, valorizar o milagre da nossa capacidade de compreensão neste exato momento do tempo, então junte-se a nós nesta jornada incansável pela verdade crua e sem ilusões. Deixe o seu like, inscreva-se no canal para apoiar a divulgação científica dura e ative as notificações para não perder as próximas desconstruções das nossas maiores ilusões cosmológicas. Muito obrigado pela audácia de olhar diretamente para a escuridão absoluta sem piscar. E lembre-se, sempre que erguer a cabeça para o céu noturno, que nós somos a geração afortunada que ainda pode ver as estrelas fugirem antes que o silêncio e o vazio engulam a memória de que um dia nós fizemos parte de algo infinitamente maior.